De janeiro, nesse começo do ano, janeiro, fevereiro, nós vamos enfatizar bastante aqui o aspecto de viver pela fé, não é verdade? Viver pela fé, viver de uma maneira que agrade a Deus e que vai ser totalmente diferente. Então, não é pelo que vemos, é como temos chamado estas, se podemos dar assim um nome para esta série, não é? A gente procura falar sobre um tema de maneira específica, quando nós entendemos que é o momento de nos aprofundarmos na palavra nessas situações. E se tem algo que nós precisamos para enfrentar este ano mais do que qualquer outro, é começar a andar não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos, não é verdade? E por isso vamos orar. Pai, fala conosco mais uma vez, e todos os irmãos que estão aqui ouvindo esta mensagem possam não somente compreender ou entender, mas acima de tudo experimentar, porque a palavra diz que a tua vontade, ela pode ser experimentada, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E porque nós queremos experimentar para isto, nós precisamos e vamos agir em conformidade com a tua palavra. Sendo assim, da graça, da direção, da sabedoria no nome de Jesus. Amém. Muito bom. A gente sempre tenta fazer planos, na verdade, para o próximo ano. Quais são as suas metas para 2021? Você já chegou a escrever, não? Primeira, segunda, terceira. Tem gente que escreve tantas metas, né? Escrevia tantas antes, com o passar do tempo eu descobri que, né? Era melhor ter algumas importantes do que ter um monte, não é verdade? Mas tem 3. Talvez tenha umas 3 metas que todo mundo queira. Recebi até no novo uma piadinha, né? O que vamos fazer este ano, né? O que a gente fez todos os anos, né? Pelo menos as pessoas vão querer talvez emagrecer, ficar rico e tomar vacina, né? Pelo menos acho que essas 3 coisas, a maioria, todo mundo tem. Este ano eu vou emagrecer, não é verdade? Alguns não precisam. Tem uns amigos meus que pode comer o que quiser, né? Mas a gente está brincando assim, mas na verdade, sempre quando vira o ano, a gente tem esperança. Está todo mundo com expectativa, não é verdade? Não. E você não tem uma expectativa. A gente não gosta de ter expectativa ruim. E Deus também não. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus tem sempre expectativas boas. Mas vamos à pergunta realmente interessante. Você vive pela fé? Se alguém chegasse e perguntasse para você, você vive pela fé? Você diria o quê? Sim. Você diria, não. A resposta que a maior parte dos brasileiros gostam, né? Mais ou menos, se tivesse essa nos testes, seria que o pessoal todo marcaria, ou não sei. Pensa um pouquinho. Eu vivo pela fé? Como é que você responderia essa questão? É interessante, né? Tem uma outra pergunta interessante. Você gostaria de viver pela fé em 2021? Sim. Não. Mas vai ser tão ruim assim? Porque quando você pergunta se quer viver pela fé, as pessoas falam, nossa, mas por quê? Não é isso. Você já pensou que é uma coisa interessante. Mas por quê? Vai ser tão ruim assim? Vou ter que viver pela fé? Você já reparou que quando você fala de viver pela fé, as pessoas tendem a dizer que, nossa, vai ser um negócio tão difícil, Mas não tem alguma coisa errada com isso, gente? Nós não estaríamos sem saber realmente o que é fé, ou o que significa, viver pela fé? Porque olha que interessante, não é? Vai ser tão ruim assim que eu vou ter que viver pela fé? Deveria ser assim? Então vamos considerar, se você não vive pela fé, de que forma você tem vivido? Se a gente não está vivendo pela fé, ou se quando a gente pensa assim, em 2021 vou ter que viver pela fé, de que forma então temos vivido, se não é pela fé?
Essa é uma pergunta interessante, porque de certa forma a gente só consegue viver se a gente tem alguma convicção, alguma fé, alguma vontade. Todos nós conhecemos a definição de fé de Hebreus 11, não é verdade? E eu quero colocar uma definição baseada em Hebreus 11, só que um pouco diferente de palavras. A fé, na verdade, é plena confiança. Fé, se você considerar, é plena confiança. Plena confiança em alguém ou em alguma coisa, mesmo que você não veja ou você não entenda como funciona. Por exemplo, para vir para cá, aqui para o prédio da igreja, eu vim com o meu carro, e todas as vezes que eu pisei no freio, eu tive fé de que o carro iria parar, e toda vez que eu pisei no acelerador, tive fé que o carro ia acelerar. Muitos de nós aqui em Atibaia pegamos Fernão Dias, Dom Pedro, sempre pegamos rodovias, e às vezes naquelas curvas e tudo, você pisa no freio e você tem plena convicção de que o carro vai parar. É interessante que a gente tem fé nisto, na verdade, e às vezes a gente tem mais fé no freio do carro do que na palavra de Deus. Então a fé é esta confiança que a gente tem, esta certeza, mesmo que a gente não entenda direito como funciona. Você tem uma ideia como funciona o freio, mas você não sabe exatamente. Se você fosse um engenheiro automotivo, talvez. Então a fé é uma coisa interessante, porque a fé é inerente do ser humano. A fé vem antes da religião. A fé não é uma coisa... todas as religiões têm fé, mas a fé não é uma coisa da religião. Veja, a fé é uma coisa criada por Deus, está lá no princípio. Olha que interessante. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Veja, diz que Abel agradou a Deus porque ele fez algo em fé. O que nos leva a pensar que talvez Caim, que tentou fazer a mesma coisa, não fez com fé. Porque a Bíblia diz que Deus se agrada de fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, na verdade, não foi o que é que foi feito, não é o que foi entregue, mas é a forma como foi. Um fez com fé. Um sacrifício superior, pela fé. Ele apresentou algo que custou muito mais, algo que a ele parecia, ele não deveria fazer isso, é uma coisa doida, mas ele falou, não, eu vou fazer em fé. Então a fé é algo que está além, não é uma coisa meramente que foi inventada. Veja, a fé existe desde o princípio dos tempos, e quando você vai ler sobre fé, na Bíblia, você vai encontrar textos como este. Dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé, Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Gálatas 3,11, pois as Escrituras dizem, o justo viverá pela fé. Também está escrito, meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Hebreus 10:38. Onde é que está escrito isso, gente? Está escrito, eles estão citando o Antigo Testamento. A Bíblia que eles liam, que Jesus lia, que o pessoal lia, era o Antigo Testamento. E está escrito em Abacuque 2,4, eis o soberbo. O que é o soberbo? É o homem que confia em si mesmo. É o arrogante. É aquele que diz, eu sou. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Ele não é justo. Mas o justo viverá pela sua fé. É isso que está escrito já. Então, já está escrito há muito tempo que o justo viverá pela fé. Então nós temos 3 palavras aqui. O justo, que é o sujeito. Viverá, que é a ação. E a maneira como essa pessoa vive, que é a fé. Então, o que é o justo? O justo é aquele que foi justificado em Cristo Jesus. Justo não é aquela pessoa que faz tudo certo. Porque a Bíblia diz também em Gálatas, né, que pela prática da lei, como também em Romanos, ninguém será justificado. Não é porque você faz tudo que a lei manda que você é justificado. Você é justo pela fé em Jesus. Porque é somente Ele que cumpriu toda a lei. E Ele pagou os nossos pecados morrendo em nosso lugar. Então, somente através dele somos justificados. Isto é mediante a fé.
A certeza que Ele fez uma coisa que a gente não podia fazer. E nós recebemos isso de graça. Não é uma coisa que você consegue merecer. Por isso que é dado de graça. Custou caro demais para você poder ser pago. Então você tem o justo, aquele que é justificado pela fé em Cristo Jesus. Seus pecados foram perdoados. É esse justo que vai viver pela fé. O justo que é justo pelas suas próprias forças, este não vai viver pela fé. Ele vive por uma fé nele mesmo, que na verdade não é fé. Fé, segundo a definição bíblica, é a plena e total confiança em Deus, o nosso Pai. Então o justo é essa pessoa, e ele vai viver pela fé. Fé que é? É a plena confiança em Deus. Ele não vai saber como tudo acontece. Nem sempre tudo vai estar claro na sua vida. Viver pela fé significa que você não sabe tudo o que vai acontecer. Por que Abraão é o pai da fé? Porque Deus falou com ele: Abraão, você sai da sua casa, você abandona tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Qual? Eu vou te mostrar. No caminho, você tem que sair primeiro. E Abraão sai e obedece, quer dizer, Abraão obedeceu sem saber para onde ia. Isto é fé. Isto é fé. E fé não tem a ver com perfeição, porque Abraão pisou na bola muitas vezes. Abraão fez um monte de coisa errada, mas ele é chamado de pai da fé. Davi fez muitas coisas erradas, ele é chamado homem do coração de Deus. Porque eles são pessoas de fé. Eles acreditaram e obedeceram a Deus, mesmo quando parecia uma coisa impossível. Quando Deus pede a Abraão, seu filho, Isaque, ele vai e simplesmente obedece. Ele não questiona, ele obedece. Ele vai até o fim. Porque diz o texto que Abraão tinha tal confiança em Deus, ou seja, tal fé. E como ele disse que o seu filho Isaque seria chamado da sua descendência, ele seria pai de multidões, se ele morresse, Deus ia ressuscitá-lo. Porque Deus não ia negar a sua palavra. Então isso é fé. É uma plena convicção. Posso não entender, mas eu obedeço. Então este justo, ele vai viver, ou seja, ele vai praticar, ele vai ter atos na sua vida, ele vai tomar decisões, ele vai tomar ações por fé. E a fé é total confiança em Deus, obedecer a Deus, mesmo não entendendo tudo. Por isso também, que a palavra de Deus diz em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, eu morri para esta vida, eu morri para este mundo, eu morri para os projetos, os desejos, as ambições desse mundo, eu fui crucificado com Cristo, estou crucificado para o mundo está crucificado para mim, e já não sou eu quem vive, a minha mente natural, a minha mente carnal, o meu eu humano, não sou eu que vivo, não é a minha alma que determina as coisas, mas é Cristo que vive em mim. Porque quando você nasce de novo, você ganha um novo Espírito, o Espírito Santo vem habitar em você, então é Cristo vivendo em você. Portanto, uma vez que eu já morri com Cristo, e Ele me ressuscitou, me deu um novo Espírito, portanto eu vivo neste corpo terreno pela fé. Pela fé no Filho de Deus. Ou uma tradução pode ser, pela fé do Filho de Deus, mesma coisa. Que me amou e se entregou por mim. Porque Ele me amou. Ele se entregou por mim. Ora, se Ele fez tudo isso, será que não vai me dar as coisas menores que eu preciso? É lógico que vai dar. Isto é fé. Então a fé é... Porque a gente fala assim, meu Deus, vou viver 2021 pela fé. Mas, gente, a melhor coisa é viver pela fé. E se não estamos vivendo pela fé, estamos vivendo pelo quê? Viver pela fé, então, é confiar em Deus antes de confiar em qualquer opção que o homem possa oferecer. Confiar em Deus antes do que qualquer outra coisa. Viver pela fé é confiar no que Deus diz, antes de confiar no que seus sentimentos dizem, ou que a sua mente humana diz. Agora a gente pode saber melhor se nós estamos vivendo pela fé ou não. Diante de uma pressão, a gente confia primeiro o quê? Em Deus ou na capacidade humana? Quando falta dinheiro, a gente confia na nossa capacidade de trabalhar ou na provisão de Deus? Quando temos um problema, nós sempre recorremos
a pessoa em quem mais confiamos. Não é isso? Por isso que as crianças têm um problema: mãe, pai, mãe. Quando nós temos um problema, a gente sempre vai atrás de uma pessoa ou de alguma coisa que mais confiamos. Se vivemos pela fé em Deus, será Ele que vamos buscar primeiro, com o coração humilde e quebrantado, porque você precisa de ajuda. Então, quando a gente tem um problema e corre para o hospital, nós estamos tendo fé? Bom, depende. Você pode correr para o hospital sem ter fé, e pode correr para o hospital tendo fé. Obrigado, Senhor, que eu posso recorrer a um hospital. Eu quero chegar lá, mas Senhor, mostra se tiver alguma coisa errada. Isto é fé. Deus providenciou. Porque você tem fé que vai ficar forte quando come comida. Você pode também ter fé em certos medicamentos que Deus permitiu fossem criados para ajudar o corpo. O problema é a gente achar que dependemos totalmente dos homens, ou de nós, ou da nossa sabedoria. A fé é superior a isto. Quando nós temos um problema, se nós vivemos pela fé, né, a gente faz, por exemplo, o que o Arnaldo falou aqui: em vez de olhar para trás, para a minha experiência, tudo que eu fiz, eu olho para frente. Não, Deus vai fazer uma coisa nova. Filipenses 4:11, né? Você fala: bom, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentem a Deus todas as suas petições, todas as suas necessidades. A fé faz isto. E a fé ouve também. A fé simplesmente ouve a Deus e obedece. Agora, tem coisas que atrapalham a nossa fé. Atrapalham claramente, não é? Assim, mais uma coisa: não conseguimos amar e ter fé em alguém que nós não conhecemos. Se nós não conhecemos a Deus, não vamos confiar em Deus. A dificuldade da gente ter fé em Deus é que a gente não conhece Ele. A gente conhece coisas sobre Ele. A gente ouviu falar dEle. Que nem Jó, né? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora estou mandando junto. Se a gente não conhece, não confia. Quando vem uma marca nova no mercado, essa marca quer ganhar a confiança dos consumidores, porque se ela ganhar a confiança, ela vai ganhar a escolha. Deus quer ser conhecido como Pai. Deus se chama a si mesmo de Pai. Gente, Ele chama a si mesmo de Pai, Ele é o Pai. É aquele que se importa, é aquele que cuida, aquele que supre, aquele que dá boas coisas aos seus filhos, que dá o Espírito Santo. Os textos dizem que se vocês que são maus, quer dizer, comparado com Deus, se vocês gostam de dar coisas boas para os filhos, quanto mais o Pai não vai dar o Espírito Santo a quem pedir. E também diz: qual de vocês que, se o filho pedir pão, peixe, ou vai dar uma pedra, assim o Pai Celestial vai dar muito mais do que vocês pedirem. Então veja, o Pai, Ele quer dar, a gente não pede porque não acredita. Sabe por que a gente não pede as coisas para Deus? Porque não acredita, não tem fé. A Bíblia diz: pedi e recebereis, buscais e achareis, bate e vai abrir a porta. Mas a gente desiste logo, porque a gente acha que Deus não está ouvindo, porque a gente não conhece. E Deus gosta de dar, Pai gosta de dar. Eu sou pai e avô, eu gosto de dar presente aos meus filhos. E, aliás, eu não preciso nem fazer muito esforço, porque eles chegam em casa e pegam as coisas. Outro dia minha mulher falou assim: olha, isso aqui está com a Milena e não devolveu, isso aqui está com a Gabriela e não devolveu, isso aqui não sei o que e tal. Os filhos, eles vão pegando, porque o que é do pai é do filho. A gente não fica chateado. Foi que Deus falou: filho, o pai fala para o filho mais velho, irmão do pródigo, né? Tudo que é meu é teu. Você está triste aí por quê? Então, se a gente conhece a Deus, nós vamos ter fé. Agora, o que atrapalha a nossa fé? Duas coisas, basicamente: a nossa inteligência, a nossa mente e os nossos sentimentos. Porque a gente gosta de viver. Hoje, ainda mais hoje, o pessoal gosta muito: eu não sinto que isso, eu não sinto aquilo. Sinto, logo eu vivo. Penso, logo eu vivo. Mas a Bíblia diz: eu creio, logo eu vivo. Porque eu vivo pela fé no Filho de Deus. É diferente. Então, em vez de a gente ficar ouvindo os sentimentos, ouvindo a nossa inteligência, a nossa mente analítica, nós deveríamos primeiro confiar em Deus. Não é verdade? E as coisas que ajudam a fé.
A palavra de Deus, que é a verdade. Comunhão com pessoas que têm fé. Falar das coisas que Deus fez por mim. E ouvir das coisas que Deus fez por outros, testemunhos, isso levanta a nossa fé. Quantas vezes você não ouviu um testemunho e você pensou, nossa, Deus fez isto por aquela pessoa, Ele vai fazer por mim, amém? Você está ouvindo a palavra de Deus. E quando você testemunha, você está dando glória a Deus e permitindo que outras pessoas sejam abençoadas. Por isso, dê testemunho de tudo. Fale de tudo que Deus fez na sua vida. Tem essa ideia besta, se eu falar, o diabo vai vir atrás de mim. Que isso? Deus já fez. Tudo que Deus faz durará eternamente, não se pode acrescentar, nem se pode tirar. Isso é uma mentira. Não seja enganado pela mentira do diabo. O diabo quer roubar o que é seu. Se você der para ele, é a única maneira. Ele só consegue roubar se você dá. Agora, como é que ele rouba? Ele te engana, você acredita numa mentira e dá para ele. Dá a sua cura para ele, dá qualquer coisa para ele. Mas Deus fala, você não precisa dar isso para ninguém não, eu te dei é seu, ninguém pode tirar de você. Vai, fala para todo mundo, Deus me deu isso, Ele fez isso, conta para todo mundo. Jesus mandou aquele endemoniado, conta para todo mundo. Aquela mulher, conta para todo mundo. Porque tudo que Ele faz não pode ser retirado. O diabo não pode tocar no que Deus faz na sua vida, só se você resolver, você mesmo dá, porque você pode fazer isso. Então, tem 3 coisas que nós temos que considerar. Isso aqui é muito importante. Verdade, fé e experiência. Aí no quadro, você está vendo uma imagem? Imagina que você tem que atravessar uma ponte. Já viu aqueles filmes que tem aquela ponte de cordas, não é? E ela tem uns degraus podres, e você não sabe qual que pisa, e você está com ele pisa e... Imagina que você tem que atravessar essa ponte. E você não sabe, poxa, está tudo podre, onde será que é? Pode parecer que está firme, mas pode cair. Então, verdade, fé, experiência. Quem você mandaria primeiro? Pena que não tem gente para responder aqui. Mas quem será que tem que ir na frente? A experiência? A fé? Não, primeiro tem que ir a verdade, porque a verdade de Deus é a palavra, e ela não falha, e ela sabe todas as coisas. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus é a palavra da verdade. Ele é o verbo, a palavra que se fez carne. Então Jesus, a verdade, a palavra, ela tem que ir primeiro. Então, primeiro é a palavra, porque a fé vem pela palavra. Então, a verdade vai primeiro, porque a verdade nunca vai cair em nenhum buraco. A verdade sabe exatamente onde pisar. Ela sabe onde está firme. Estão entendendo, irmãos? Ela sabe onde está quebrado. Se em vez da ponte fosse aquele rio cheio de pedras, e algumas eram falsas, outras eram um jacaré, mesma coisa, eles saberiam onde pisar. Então a verdade vai na frente. O que a fé faz? A fé segue a verdade. E a experiência segue a fé. Então a ordem certa na vida cristã é verdade, fé, experiência. A palavra de Deus é a verdade. A verdade transforma em realidade. A fé segue a verdade. E a experiência? Se a sua fé seguir a verdade, a sua experiência vai seguir. Agora, imagina que a verdade está andando, está pisando, e aí a verdade vai e pisa num pedacinho pequenininho assim, da ponte. Pisa ali. E aí aqui tem um negócio que parece firme, mas ela não vai por aqui. Ela pisa nesse pequenininho, aí ela dá um pulo para o outro negócio, e aqui tem uma tabona, mas ela não pisa. Ora, se a fé está atrás, o que ela faz? Pô, se a verdade passou e não caiu, a fé vai atrás, e a experiência já viu a verdade e a fé, ela vai atrás. Agora imagine que a fé, então está aqui, eu sou a fé, está aqui a verdade. Vamos suponha que a sua fé, vire para a experiência e pergunta, experiência, o que você acha? O que você acha, experiência? A gente deve ir para cá, olha, parece que tem uma tábua maior aqui, ó. Aqui tem que ficar pulando aqui, ó. Nossa, mas olha, tem uma tabona aqui na esquerda. Não é mais fácil. O que você acha, experiência? A experiência fala assim, sabe de uma coisa? Pela minha experiência,
pela minha experiência, a gente andou pisando nos negócios firmes. Eu acho, pela minha experiência, que é melhor lá. Aí as duas vão lá, certo ou não? O que acontece com elas? Cai. Mas a verdade nunca cai. Se nós colocarmos a nossa fé na nossa experiência, naquilo que vem dos nossos sentimentos, o que eu acho, eu sinto, eu penso, eu sinto, no nosso raciocínio, a gente não vive por fé. Porque a fé não tem a ver com conhecimento, a fé não tem a ver com sentimentos, a fé só tem a ver com Deus, só tem a ver com a verdade, Deus e sua palavra. Ela não tem a ver com outras coisas. Na verdade, a gente descobre que sempre estamos vivendo por um tipo de fé. A gente está vivendo na fé que diz o nosso coração. Tem muitos filmes, né? Faz o que diz o seu coração. Faz o que diz o seu coração. Mas o coração é enganoso, porque ele tem sentimentos. Bom, o coração não nascido de novo está nas trevas mesmo. Mas mesmo o nosso, que nasceu de novo, o nosso coração, nossa alma, sentimentos, entende? Ele é enganoso, eles não têm certeza. Quem diz que você sente a verdade? Não é o que você não sente, você não está sentindo. Mas quem diz que isso é a verdade? Você pode sentir raiva de alguém e você está equivocado. A pessoa nunca pensou mal de você. Então, podemos ter fé na capacidade humana. Na minha e no de outros. Temos fé na capacidade humana. Podemos ter fé no dinheiro. Quando as pessoas falam, estou vivendo pela fé. Quer dizer o quê? Como acabou o meu dinheiro, eu não posso mais ter fé no dinheiro. Agora eu vou ter que ter fé em Deus mesmo. E se a gente, quando tivesse dinheiro, continuasse a ter fé em Deus? Não seria melhor? Muito melhor. Ter fé no poder, na capacidade. No poder, eu tenho poder então. Mas irmãos, nunca vou comprovar a verdade com a minha experiência. Nunca vou comprovar a verdade com a minha inteligência. Mas eu posso deixar a verdade de Deus transformar a minha experiência. 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vai nos dar vitória neste mundo é a nossa fé. Não é o nosso sentimento, não é a nossa experiência. Não é o nosso treinamento. Tudo isso é útil. Deus usa os sentimentos. Mas a vitória nesse mundo é pela fé. E para terminar aqui, Hebreus diz que pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê se originou daquilo que não se vê. Tem muita coisa nesse texto, não vou explicar hoje, mas veja. Pela fé entendemos, diz o texto. Não diz entendemos, então pela fé. Não diz entendemos, então temos fé. Diz, temos fé, então entendemos. É assim que funciona. Não é verdade? Pela fé entendemos. O mundo diz, se eu entendo, eu então acredito. Mas a Bíblia diz, eu creio, então entendo. Quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ser cristão, tinha muitas coisas, e eu li a Bíblia com aquela mente inquisidora, até que um dia alguém me explicou, você nunca vai entender a Bíblia com a sua mente. Porque Deus pensa acima. Aí eu li aquele texto, né? Que as coisas de Deus são loucura para o homem que não conhece a Deus. Então eu perguntei para aquela pessoa que me ensinava, e como é que eu leio a Bíblia? Pede ao Espírito Santo para mostrar para você, porque Ele é o Espírito de sabedoria que escreveu. Você precisa crer primeiro para entender depois. Só que para eu ler a Bíblia, crendo, eu tenho que ser humilde, eu tenho que dizer o seguinte, eu sei menos que esse Deus. Eu sei menos do que essa Bíblia. A minha experiência nem chega nem perto disto aqui. Então eu lembro que um dia, muito jovem ainda, falei, me perdoe, Senhor, porque eu estou tentando analisar, criticar, compreender. Eu quero crer. Aí eu comecei, tem coisas que eu não entendia, mas eu também aprendi. Começa com o que está revelado. O que é que você entende? Falou, eu entendo que Cristo morreu. Você crê? Creio. Espírito Santo, Eu falei, Espírito Santo, tu habitas em mim, então me faz entender a palavra. Aí quando eu comecei a orar assim, a palavra, além de entender, ela começou a ficar gravada na mente e no coração. Em momentos difíceis, ou momentos, sempre vem a palavra. O Espírito Santo aviva uma palavra que você já
aprendeu, chama-se rema. Vamos falar isso um outro dia. Então, pela fé nós entendemos. Quando nós acreditamos que é possível, receberemos revelação de Deus sobre como fazer. Um dia um cara falou assim, que dava para voar. Tá, voar é impossível, como é que você vai fazer isso? Eu não sei, mas dá para voar. Alguém falou que ir para a lua é impossível. Não dá. Mas depois que acreditaram que era possível, começaram a ter uma revelação de como fazer. Percebe? Ir para Marte era impossível. Era. Não sei se você viu no final do ano aí, a SpaceX do Elon Musk soltou um foguete aí, que ficou 6 minutos no ar, controlou, depois, quando desceu, explodiu. E o pessoal, dando um aplauso por um foguete que explodiu. Mas por quê? Não, era 30% de chance dele aterrissar certo. Nós estávamos querendo saber se ele fazia aquelas manobras. O que nós aprendemos com ele lá em cima, nos fez avançar muitos anos, em vez de ficar preocupado agora como vai descer. Por que eles fizeram isso? Porque eles acreditam que dá para ir. E sabe o que vai acontecer? Eles vão. Gente, isto aí, imagina agora você tem a palavra de Deus. Imagina agora que você tem tudo isto. E se nós começarmos a crer que é possível, quando você acredita que é possível, então Deus fará se tornar realidade. Pode subir a banda aqui, por favor? Quando você acredita que é possível, Deus fará se tornar realidade. O que é que foi impossível para você em 2021? 2020? Que tal viver pela fé em 2021? Que tal começar a pensar? Que tal colocar primeiro a verdade, depois a sua fé, baseado na verdade, não no que se acha possível? Não, mas sabe, eu precisava de um emprego totalmente... A minha área de trabalho não existe mais. Com essa pandemia agora eu não tenho mais onde trabalhar. Eu não sei trabalhar em outra coisa. É impossível para mim arrumar um emprego. Quem disse impossível? Sua mente diz. Os seus sentimentos, por causa da pressão, diz. Mas a verdade da palavra de Deus diz que Ele é o espírito de sabedoria, de entendimento, de criatividade. No Antigo Testamento ninguém sabia... Israel era um povo de escravos. Sabiam fazer tijolo, criar gado, sei lá, plantar comida. E Deus falou, vocês vão fazer um templo, obra de artífice. Eles não sabiam fazer nada de artístico. E Deus mandou o Espírito Santo dele, encheu as pessoas, esses treinaram outros e fizeram a maior obra artística do Antigo Testamento, da primeira, que foi o templo no deserto. Não tem limite para a sabedoria de Deus. Ele sabe fazer tudo. E o Espírito de Deus habita em você. Bom, você precisa acreditar nisso, né? Tudo começa crendo que Deus é o nosso Pai, que Ele está interessado. Tudo começa com essa intimidade com Deus, que a gente é filho. Pregamos muito sobre isso, não vamos repetir. Mas se você não agir em fé, se você não começar a seguir esta verdade, eu sou filho, eu sou abençoado, Deus vai dirigir os meus passos, e eu vou prosperar, porque Ele nunca vai negar o pão. Ele nunca vai negar pão para a gente. Nunca vai negar o sustento. A oração do Pai Nosso primeiro pede o pão, depois perdoa. A religião fala, você precisa ficar tudo certinho, você precisa estar tudo bem para Deus te dar alguma coisa. Deus falou, não, eu sempre vou te dar o pão. Eu quero sustentar você. Eu quero que você aprenda que a vida melhor é você perdoar as pessoas. Deus é Pai. Ele é juiz, mas Ele é mais Pai que juiz. É lógico que Deus vai sempre, por ser justo, Ele tem que julgar as coisas, mas Ele é Pai. Ele julga você como um pai, sempre. Como é que Deus julga como pai? O filho que volta, todo destruído, arrebentado, Ele manda trocar, botar turbante, botar roupa, anel no dedo, sandália, tudo, e manda fazer uma festa. É assim que Deus julga. Ele é pai primeiro. Acho que depois o pai falou para ele, você pisou na bola, né, filho? Mas tudo bem, olha, não pisa agora. Vê, você é meu filho. É assim que Deus faz. Vamos viver pela fé em 2021? Deus tem muito mais para nós, amém, irmãos?
E por fim nós vamos... Eu vi que tem alguns pedidos de oração aí, não sei se foi anotado, os pedidos estão aí. A gente vai orar no final, mas nós queremos aproveitar e orar agora, consagrando a nossa casa, a nossa família. Então vamos à ceia, o Senhor está conosco. Vamos consagrar. O que é consagrar? Estamos no primeiro dia do ano. Consagrar é o ato de declarar que algo ou alguém pertence a Deus. Nós vamos declarar: olha, eu pertenço a Deus, minha mulher pertence a Deus, nossos filhos pertencem a Deus. Ah, mas eles ainda não seguem os caminhos de Deus. Não faz a mínima diferença. Se você declara que eles são de Deus, eles são de Deus. A Bíblia já diz que eles são do Senhor, são herança do Senhor. Você pode declarar isto. Então você vai declarar que a sua casa é de Deus. Minha casa não pertence a mim, é o local da tua habitação. E quando você consagra a Deus a sua vida, você consagra também o seu trabalho, consagra as suas finanças. Uma maneira de consagrar as finanças, já sabe, é quando você separa, não é, das suas finanças a parte de Deus. Você consagra as suas mãos, porque não adianta você apenas consagrar o dinheiro. Deus quer que você seja próspero, que o trabalho das suas mãos frutifique muito mais. Então temos que consagrar nossas mãos. Nossas mãos seria o trabalho que fazemos, né? Alguns trabalham com as mãos, outros trabalham com o corpo, outros trabalham com a mente, outros trabalham... Tem várias maneiras. As mãos é uma maneira de dizer como é que é. Ele quer consagrar. Vamos consagrar isso então, não é? Que a minha casa pertence a ti. E o Salmo 128 diz isso, né? Como é feliz o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, não é? Então a promessa do Senhor é que tudo vai bem, é aquele que teme o Senhor, ou seja, aquele que coloca Ele em primeiro lugar. E fé é colocar Deus em primeiro lugar, como nós já falamos. Então a gente vai fazer isto, né? Os homens, vocês homens, são sacerdotes da sua casa. Você homem, você é aquele que ora, que intercede pelos seus filhos, que tem palavra, tem direção para sua família. Vocês são aqueles que demonstram o amor de Deus para sua esposa. Vocês são aqueles que são sempre os primeiros, não é, a buscar a Deus na sua casa. Tratam a esposa como uma parte mais frágil, de maior importância. Os homens são aqueles que dão valor à sua família. Você, homem, é aquele que Deus vai dar sabedoria, capacidade para decidir, para tomar decisões, para inspirar, para abençoar a identidade dos seus filhos. Mulheres, vocês são as edificadoras do lar. A mulher edifica o lar. É tremendo isso, né? Os homens podem tomar decisões, mas a mulher é que edifica, que constrói com palavra, que anima, que fortalece. Vocês, mulheres, são a coluna de sustentação. Sua vida de oração atrai bênção e paz sobre a sua casa. Mulheres, vocês são aquelas que têm palavras que transformam o ambiente. Palavras de adoração, de confiança em Deus. Você, mulher, é aquela que tem um espírito amável e sereno, que dá bom testemunho, que glorifica a Deus. Você, mulher, é aquela que é confiável, que estende a mão para ajudar, que tem força, que tem dignidade, que não tem medo do futuro. Isso que eu estou citando para você, tudo que a Bíblia diz. Você, filhos, são como flechas que serão lançadas mais longe que os seus pais. Seus pais estão trabalhando para você ir mais longe. Tudo que um pai quer é que um filho vá mais longe do que ele. Você, filho, é motivo de alegria e trazer honra aos seus pais. Você, filho, tem a capacidade de ter visão do futuro. Você, filho, você que é filho, você é forte. E você venceu o inimigo porque a palavra de Deus está em você. E vocês, filhos, são motivos de alegria para os pais. Trazem muita bênção quando vivem na presença de Deus. Então vamos orar neste momento, não é? Vamos orar. Pai amado, nós... Segure a mão da pessoa aí do seu lado e nós vamos terminar este culto orando, consagrando a nossa casa, não é? A nossa família. Pai amado, nós consagramos a nossa família. Nós todos agora aqui, mesmo distantes fisicamente, mas unidos pela fé em Jesus. Nós declaramos essas verdades sobre as nossas vidas. A nossa casa é uma casa de bendita, é uma casa de paz. Nós consagramos, eu e Marisa consagramos a nossa casa a Ti, Senhor. Consagramos o trabalho das nossas mãos a Ti.
Consagramos, nossos filhos já foram consagrados, nós lembramos, eles já foram consagrados a Ti, Senhor. Eles são benditos e vão prosperar em tudo o que fizerem. Nós consagramos, Senhor, nossa família nesse início de 2021. E nós temos fé e convicção que o Senhor vai nos dar tudo o que necessitarmos. Que este ano será uma bênção. Será um ano desafiador de vitórias. E nós vamos conseguir estimular, encorajar e abençoar a muitos. Consagramos as nossas finanças a Ti, consagramos o nosso tempo para Ti, Senhor, consagramos os nossos pensamentos a Ti, consagramos a Ti o nosso futuro, porque sabemos que o Senhor tem um bom futuro para nós. Nós queremos mais da Tua presença na nossa casa. Nós queremos que os Teus pensamentos inundem os nossos pensamentos, os pensamentos dos nossos filhos. Nós queremos ver a Tua igreja prosperando, Senhor, neste ano. Declaramos que todas as mentiras do inimigo contra a nossa casa, contra os nossos filhos, estão anuladas no poder do nome de Jesus. Que todas as armadilhas que porventura sejam preparadas ou que estavam preparadas vão cair, vão desmontar pelo nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Nossa casa é uma casa de paz, uma casa de bênção, para a glória e honra do Senhor Jesus. Através da nossa casa, muitas outras casas vão Te encontrar, Senhor. E nós temos plena convicção no Teu amor, na Tua provisão. Nada vai faltar este ano, porque o Senhor já está cuidando. Pode parecer que não chega a tempo, mas sempre vai chegar. E sempre vai haver com abundância, para abençoar a nossa casa e abençoar a muitos outros. Consagramos a Ti, Senhor, o nosso Deus, a nossa vida. E nós queremos ser mais cheios do Espírito Santo, mais cheios de amor, esperança e fé no nome de Jesus. Amém? É isso o nosso desejo para você também. No nome de Jesus. Temos um ano maravilhoso pela frente, viu, irmãos? Cheios de fé. Pensa aí. Uma fé, a fé é verdadeira. A fé que a palavra de Deus diz. E Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você tem fé naquele que você não vê, mas você sabe que Ele está lá, né? Você às vezes não é palpável, mas você sabe que Ele está com você. Isso é fé. Fé é isto. É muito além daquilo que você pode ver, ouvir ou pensar. É o firme fundamento. Então, se esse ano você quer crescer, é um firme fundamento. Porque a fé agrada a Deus. E a fé reconhece que Ele existe. Ele existe e Ele é galardoador daqueles que creem nisso, que perseguem isso. Ele é galardoador. Quer dizer que ninguém pode te dar mais coisas do que essa fé que você tem no Deus que é invisível, mas ao mesmo tempo é um Deus tão presente e tão firme. Então que você realmente se levante, se erga, se coloque sobre esse firme fundamento. Em nome de Jesus. Feliz 2021.